Paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Você é muito importante para o Senhor Jesus. Quando você nos auxilia para esse trabalho, você faz a diferença, você nos ajuda a pregar o Evangelho. E como está precisando de gente sincera no Evangelho, não? Nós vemos aí os interesses dos pregadores, de uma forma geral, em todas as religiões. Eu não vou tirar religião nenhuma, não vou tirar macumba, não vou tirar o catolicismo. Cada um tem os seus interesses, e dos quais Deus não aprova. E prega por amor a dinheiro. Não adianta, mas nós não fazemos isso, nós fazemos isso. Todo mundo faz. Todos faz. Quem não prega por dinheiro aqui sou eu, que não peço nada para ninguém, graças a Deus. Ainda que precisasse, ainda que o Evangelho diz, quem prega ele que viva dele, mas Paulo diz, trabalhei e com as minhas mãos supri as minhas necessidades dos que estavam do meu lado, para não ser pesado por ninguém. Por isso, Deus tem me dado graça, tem me dado saúde, e eu tenho lutado pelo meu pão de cada dia, e até aqui Deus não deixou faltar. Até aqui, Ele tem suprido e haverá de suprir sempre. E é isso que Paulo diz, tendo com que comer, com que beber, com que nos vestir, estamos felizes e alegres. É assim mesmo, pastores? É assim mesmo, seu padre? Pergunta para o Vaticano, é assim mesmo quando se vende uma imagem por não sei quantos mil? É assim mesmo? Do nome de Maria, da Virgem Maria, de Jesus? É assim mesmo? E para onde vai o dinheiro? E lá dentro vocês não pegam oferta? Como fica? E aí vocês abrem os tentáculos de vocês para falar que os crentes faz isso, faz aquilo, e pega dinheiro e faz tudo isso. Crente faz mesmo, principalmente os de hoje. Falta de caráter, de respeito, que não age conforme a Bíblia. Pega aquilo que Cristo manda, não aquilo que você pensa que pode fazer e faz de acordo com a sua vontade. Por isso o Evangelho está aí do jeito que está. Esse Evangelho pagão que está sendo pregado aí. Porque Paulo diz lá nos Gálatas, viria um outro Evangelho, que não era de estranhar, porque era do mesmo Evangelho, mas o Espírito era outro. Então, é isso que está acontecendo agora, viu? E Deus chama os sinceros para pregar a palavra dele e ensinar ao mundo que só Ele é Senhor. Se ilude, se engane, todos aqueles que pensam que existe um outro e que ele está atrás de uma imagem, que ele está atrás de um bispo, de um missionário, de um apóstolo, de um pastor, de um padre, de um papa. Todos vocês enganados, de um macumbeiro, tem nada disso. Cristo não está sujeito a ninguém. Cristo é Senhor de tudo e de todo, está sentado no alto e sublime trono, e fim de conversa. O resto para ele é pó cinza. Acabou. Então não vem dizer que Cristo está misturado com essas coisas, porque Cristo não está. Abram comigo aí no capítulo de número 44 do livro do profeta Isaías. Por favor. 44. Diz-nos a palavra de Deus. 22. Desfiz as tuas transgressões com a névoa e os teus pecados com a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Então, Deus convidando a você. Vem servir a Deus. Vem adorar a Deus.
Ó Israel, vem servir a Deus, Israel. Ó igreja, que se diz protestante, que se diz de Cristo, que é o catolicismo romano, vem servir a Deus. Sai dos ídolos da idolatria. Arremessa dos seus lombos tudo isso. Põe as suas caras no pó e diga: só o Senhor é Deus, e sai de tudo isso. Esse é o convite dele para todos vocês, para todos nós. Então, o capítulo de número 45, também Isaías, versículo 19 diz assim: não falei eu, ou melhor, não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a verdade e anuncio coisas retas. Tem outro? Tem outra? Quem é? Apresenta. Quem é o que fala a verdade? Quem é o que fala coisas retas? Senão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Apresenta para eu ver. Pode apresentar para mim. Esse aqui fala a verdade. Eu vou dizer para você e para ele: você é mentiroso. Porque tenho toda a autoridade em Cristo Jesus para dizer que é mentira. A verdade, só Cristo. E o dono da mentira sabe que ele fala mentira. O dono da mentira sabe que ele é o dono da mentira. E quem é o dono da mentira? Satanás. Aí ele diz aqui, ó: congregai-vos e vinde, achegai-vos juntos, os que escaparam das nações, nada sabem os que conduzem em procissão, as suas imagens de escultura, feita de madeira, e roga um Deus que não podem falar. Anunciai, e achegai-vos, e tomai conselho, todos juntos. Quem predisse isto desde a antiguidade? Quem de há muito anunciou? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda a integridade uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Percebeu o que diz o Senhor? Tem outro? Pois pode ter certeza que tudo aquilo que você chama de Deus, eles vão se dobrar perante esse Deus, para declarar: ele é Senhor. Quem? Esse que você diz que está respondendo no lugar do seu santo. Porque o teu santo, que é feito pelas mãos aqui, que Jesus está dizendo, que você carrega em procissão, fala nada. Não tem como falar, querido. Paciência, vai fazer o quê? Você sabe que não fala. Você sabe que não se mexe. Você coloca ele em cima do carro. Os 3, 4 homens vai carregar. Mas se deixar cair no chão, ele se quebra e não fala nada para você. Você sabe disso. Não adianta você dizer que eu estou falando algo fora de contexto e de normalidade, que você sabe que não estou. Porque aqui está ele falando, ó, o Deus Todo-Poderoso. Quem formou antes de mim? E quem é depois de mim? Mostra quem é. Isso que ele falou aqui, ó, todo joelho vai se dobrar.
ele repete no Novo Testamento. Todo joelho se dobrará. Paulo diz isso aqui, dá uma olhada, ó. Coisa linda. O apóstolo Paulo falando, repetindo o que o profeta Isaías diz. Paulo diz assim, capítulo 2 de Filipenses, no versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para quê? Versículo 10 está dizendo, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Percebe, queridos? Percebe, querido? Que adianta clamar? Santa faz isso, meu santo faz isso. Não vai ter resposta, queridos. Aqui está ele. E aí Satanás e seus demônios vai ter que se dobrar. Todos. Besta, falso profeta, tudo. No céu, na terra e debaixo da terra. Todos têm que dizer, Jesus Cristo é Senhor. Por que vocês ainda adoram ídolo, gente? Por que vocês veneraram Bolsonaro? Por que vocês veneram Lula? Por que vocês fazem isso, gente? Por quê? Vocês não percebem o erro que vocês estão cometendo e você está indo para o fogo juntamente com eles? Por que, crente, vocês não refletem isso? E por que, católico, vocês dizem que é de Cristo, que é da igreja primitiva, que vocês eram da igreja antiga, que a igreja é vocês? E por que vocês não refletem sobre isso? Como é que eu posso achar que vocês têm verdade? Aí vocês dão espaço para tudo, né? Para tudo. E dentro do evangelho, esse gospel que está aí agora, que coisa mais ridícula, mais nojenta, mais imunda. Ah, mas as músicas bonitas, eu conheço música bonita desde que eu nasci. Tantas lindas músicas aí, não me causa escândalo nenhum. E olha aí como é que está agora, dentro do evangelho. Vocês não têm consciência? É pastor mirim, tudo promovido pelos velhos que estão lá dentro, a fim de ganhar dinheiro em cima deles. Faturamento em cima deles. Assim eles fazem com acepção de pessoas, assim eles fazem com racismo. Ganha dinheiro em cima da cor negra, ganha dinheiro em cima do homossexualismo. Olha aí nas novelas, em todo lugar onde é que eles estão introduzindo. Para quê? Para faturar em cima deles. Não acorda? Assim vai o ser humano. Mas aqui tem um Cristo que não é assim. Aí ele diz aqui o versículo 11. E toda língua confesse. É para confessar. Não é Maria? Não. A Virgem Maria? Acabou, já foi. Essa palavra Virgem Maria acabou. Após, vou falar disso logo. Após 70 dias do nascimento de Cristo, cerca de 70 dias por aí, acabou essa Virgem Maria. Por quê? Porque ela se deitou com seu marido José. E aí se tornou a nossa querida e amada irmã Maria, serva do Deus Altíssimo. Aí ele diz aqui, ó. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. O que mais alguma resposta? Mas o papado romano não diz assim. O que eles dizem? Eles dizem que eles têm a primazia porque os seus apóstolos, Pedro, por exemplo, foi o primeiro papa. Ah, Pedro foi o primeiro papa? Vamos ver então se Pedro foi o primeiro papa. Muito bem, vamos olhar então. Abram comigo aí no livro de São Lucas. São Lucas. Vamos ver. Capítulo de número 22. Veja o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, o versículo 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Respondeu-lhes Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negue que me conheça. Então Jesus lhes perguntou, quando vos mandei, sem bolsa, alforja ou sandália, faltou-vos alguma coisa? Respondeu eles, nada. Disse-lhes, pois, agora aquele que tiver bolsa, tome com também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Veja aqui, meus queridos. Chamado de Pedro, olha que o apóstolo Pedro andava com Cristo já para ser crucificado, e Pedro não tinha convertido ainda. Você já é convertido, seu padre? E o Papa já está convertido a Cristo? E você, pastor, como é que você está? O apóstolo, já se converteu a Cristo para enfrentar isso aqui? Pedro, Deus disse para ele, Satanás vai te pegar. Eu não vou deixar não, Pedro, pode deixar que eu não vou deixar de pegar. Já falei com o pai, ele está querendo te peneirar como trigo. Mas olha, Pedro, saiba de uma coisa, hein? Você vai me negar, eu sei que você vai me negar, Pedro. O que eu vou enfrentar não é para qualquer homem. Não é qualquer um que suporta, Pedro, era o que Jesus quis dizer. Então você tenha cuidado com o que você diz. E Pedro continua afirmando que ele ia com Jesus até a morte. Pois muito bem, chegou a hora. E Pedro na cruz nega o Senhor como ele havia dito. Se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, o que teria acontecido com ele? Ele teria sido condenado, teria sido destruído. Vamos ver aqui em João como Jesus volta a falar com Pedro. No capítulo de número 21, Evangelho de São João, e no versículo 15, diz assim a Bíblia, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. E agora, seu padre? E agora, o Papa? Quem o Senhor apacenta? Ou quem vocês dizem que são apacentador? Pedro, Maria ou Jesus? Quem apacenta? Porque aqui Jesus está dizendo, Pedro, você me ama mais do que esses aí? Ele disse, sim, Senhor, sabe que eu te amo. Então apacenta quem?
os meus cordeiros. E o Senhor apacenta quem? E vocês apacentam quem? Porque Deus está chamando para Pedro apacentar os cordeiros. O Senhor é Papa? O Papa não é o primeiro Pedro? Pedro não é o primeiro Papa? E o Senhor não é o sucessor do Pedro, como o Papa Leão XIV diz? Que ele é o sucessor de Pedro? Então, se o Senhor é sucessor de Pedro, por que o Senhor diz que é para Maria intervir, que é para Maria interceder, que é para Maria fazer isso? Não é o Senhor que tem que apacentar os cordeiros? Por quê? Você está fugindo da responsabilidade? Fala, peraí, vocês têm que definir. Não pode deixar o povo na dúvida. Se o Pedro é o primeiro Papa, por que os senhores não fazem o que o Pedro fez? Aí ele diz aqui, ó, o versículo de número 16. Tornou a perguntar-lhes: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Outra vez, não? 3 vezes Pedro negou. Observe bem isso. Ele negou 3 vezes a Jesus. Lá na cruz, quando Cristo estava para ser morto. Porque disse que ia com ele até a morte e não resistiu. Sabe muito bem, né? E aqui Cristo ressuscita, vivo, falando com eles, andando com eles. Cristo buscando achar o coração de Pedro. Se Jesus fosse buscar seu coração, seu padre, o seu coração, o Papa, em quem estava ele? Em quem está ele? Em Pedro, ou melhor, em Jesus, em Pedro, na imagem de Maria, ou onde está ele? Ou no Vaticano, onde está seu coração? Examina-se o homem a si mesmo, não é isso que a Bíblia diz? Então ele vem e diz aqui, perguntou-lhes pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado 3ª vez: Ama-me? Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus viu que Pedro estava convertido, disse: Pedro, você tem que apacentar quem está chegando na igreja. Você tem que apacentar quem está fora da igreja, Pedro. E você tem que apacentar quem já faz muito tempo de igreja, os velhos convertidos, Pedro. Você tem que cuidar de todos. E aí, seu padre, como é que está a situação? E aí, o Papa? Quem é que está cuidando? É você? As imagens? Quem é que está cuidando? Se não é o sucessor de Pedro? Olha o recado de Jesus para Pedro. E o seu? De quem você recebeu o recado? Quem deu o recado para os senhores? Aí ele diz aqui, ó, em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Aqui está. O que diz a história sobre a morte do Pedro? E aonde Pedro está sepultado? Aonde ele foi sepultado? É mesmo o primeiro Papa? O apóstolo Pedro? Então você vai ter que andar como ele andou, viu, seu Papa? Você vai ter que ensinar como ele ensinou. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos. Abram comigo. Capítulo de número 3. Dá uma olhada. Pedro e João, 3:1. Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração, a 9ª. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo.
o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e arteiros lhes firmaram. Então, seu Papa, como é que fica? O senhor não é sucessor de Pedro? Então, padres, como é que fica? Entra na igreja católica e sai do mesmo jeito, os doentes, como também na igreja evangélica, em todo lugar que está aí. Na evangélica, na macumba, na igreja católica, em todo lugar. Do jeito que entra, sai. E agora, como é que vai fazer? O senhor vai ter que dizer, se o senhor é o sucessor de Pedro, o senhor tem que fazer isso. Qual foi o Papa que curou com a sombra? Pedro levantou paralítico e curou com a sua sombra. Você não é o sucessor dele? Como vai ficar isso? Vocês têm que demonstrar. Porque a tendência é o sucessor fazer mais ainda, né? Porque Jesus disse em João 14:12: em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também farão as obras que eu faço, e farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Jesus não tem nenhum relato que a sombra dele curou. Mas esse Pedro aqui, o Senhor Deus de Israel, pela sombra dele, levantou paralíticos e doentes. Está na Bíblia. E os senhores, o que fazes? Se o senhor é sucessor dele, então, por favor, demonstre isso aqui. Porque a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Então não dá para reconhecer vocês como sendo Pedro, segundo o primeiro Papa, se vocês não fizerem isso aqui, que Pedro fez. Vai ter que apresentar. Aí ele diz aqui, o versículo de número 6, ou melhor, o 8. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu adorar e louvar a Deus, reconheceram com o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheio de pasmo e assombrados pelo que lhes acontecera. E, apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônitos para junto deles, ao portículo de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado
que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Aí, ó. E agora? Pedro, para não aceitar a idolatria, Pedro, para não receber elogios, Pedro, para não receber honra, que a honra é de Deus, e essa honra é de Deus, de Cristo Jesus, ele diz: ó, para de olhar para nós, que nós não fizemos milagre nenhum, quem fez foi Cristo. E aí, seu Papa? E aí, seu Padre, como é que fica? Pedro não quer idolatria, Pedro não queria ídolo. Por isso Deus diz: Pedro, quando tu era velho, tu fazia isso, quando tu morrer, quando tu for morrer, vai te pegar, vai te cingir, vai te fazer tudo, significando que morte Pedro iria morrer, que eles iriam idolatrar o Pedro. E aí estão todos idolatrando Pedro. Pedro é o primeiro Papa? Então, seu Papa, por favor, entre em ação e comece a fazer isso aqui. Primeira coisa, tira a idolatria. Tira os ídolos. Tira tudo, as imagens. Você não é assessor dele? Pedro não é o primeiro? Então você vai ter que fazer isso. Outra coisa, seu padre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor novamente. Tem mais uma perguntinha para fazer. O senhor disse que são os primeiros? Pedro, né? O primeiro Papa, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver se está certo mesmo, né? Já que Pedro é o primeiro Papa, então vamos ver aqui. É Mateus capítulo 8, dá uma olhadinha aí, por favor. É só uma perguntinha aí. Importante vocês nos responder, porque o povo precisa ouvir essas coisas, precisa saber disso, né? Nós não estamos brincando de evangelho, ou vocês estão brincando de evangelho? Ninguém brinca de evangelho, não pode, né? Então vamos lá. Capítulo de número 8 de Mateus, versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste, que estava de cama e com febre, e tocou-lhes a mão, a febre a deixou, e ela se levantou e o servia. Então, seu padre, seu Papa, cadê sua esposa? Então, seu padre, cadê a esposa? Você não pode casar? Mas Pedro tinha mulher, ele não é o primeiro Papa? Ele não é o primeiro Papa? Aí vocês dizem: não, mas foi lá no passado, depois Pedro deixou. Então vamos ver o que Paulo disse sobre Pedro. O apóstolo Paulo, vamos ver o que ele fala. Será que Pedro deixou mesmo a esposa? Depois que Cristo foi para a glória, ele deixou mesmo a esposa? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Dá uma olhada aí, por favor. Capítulo de número 5. Diz assim o apóstolo Paulo. Ou melhor, capítulo de número 9, desculpe-me. Primeira carta de Paulo, capítulo 9. Três versículos. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Evidente, né? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa? Paulo diz: quem é que diz que o apóstolo não pode ter mulher? É a pergunta que Paulo está fazendo aos irmãos de Corinto. Escuta, vem cá, quem é que falou isso para vocês, que nós não temos o direito de ter uma esposa? Quem foi, seu padre? Quem foi, Papa, que diz que não pode ter mulher? Que não pode ser casado o sacerdote, ou o padre, ou o pastor, ou quem quer que seja? Quem é que diz isso, Senhor? Porque Deus não falou. E se o Senhor diz que Pedro é o primeiro Papa, o Senhor vai ter que explicar para os seus fiéis. Inclusive para os padres, né, seu Papa? Ele é seu seguidor e você é seguidor do apóstolo Pedro, não é isso? Sucessor do apóstolo Pedro, né? Aí ele diz aqui, ó: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa? Crente,
como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Olha aí, Pedro tinha esposa? Não. Olha Paulo dizendo aqui, os irmãos do Senhor, os outros apóstolos, e Pedro que tinha sua esposa, aqui está ela. Como é que fica? Se você é o sucessor de Pedro, então, por favor, seu padre, está na hora do senhor começar a agir e falar como Pedro falou e colocar a sua igreja como Pedro deixou a igreja primitiva. Você não é o herdeiro dela? Vocês não são o herdeiro dela? E está fazendo isso com os fiéis? Dá uma pensada. Vocês não estão fazendo o que vocês estão fazendo com os fiéis? É a mesma coisa de olhar para os apóstolos dessa geração e os bispos dessa geração, os ministros evangélicos dessa geração, os pastores dessa geração, e ver eles colocar a igreja dentro do carnaval, ver o reteté e toda sorte de imundície da carne dentro da igreja. E a gente dizer, esse é homem de Deus. Quem falou que é homem de Deus? Você pode ser criatura, como todo ser humano é, como eu sou, como todo mundo é. Então, seu padre, se o senhor se Pedro é o primeiro papa, por favor, dá um jeito de andar como Pedro andou. E de fazer o que Pedro fez. Senão a sua fé vai entrar à deriva, como o barco à deriva, viu, queridos? Porque não tem base bíblica. Ela vai afundar, não tem jeito. Pedro não vai sustentar, porque quando curou aquele homem que levantou para olhar, ele disse, nós não. Não. Aqui é Cristo Jesus, glória é para Ele. Então, seu pastor precisa tomar sua posição perante os fiéis e perante toda a raça humana. Perante todas as religiões. O senhor é mesmo sucessor de Pedro, então, por favor, você precisa mudar seus conceitos. Você vai cair em descrença. Por quê? Porque Deus não vai poupar. Ou é ele, ou não é. Ele disse em Isaías, acabamos de ler. Logo nós podemos perceber, a sua igreja e a sua disciplina, a sua doutrina, não anda de acordo com os padrões da igreja primitiva. E muito menos com a disciplina do Senhor na vida do apóstolo Pedro. Dizer que Pedro é o primeiro papa é uma farsa. Pedro era pai? Não. Pedro deveria ter filho, não sei, do casamento. Se tivesse, era pai sim. Agora, na fé, Pedro tinha muita gente que foi salva por ele. Mas nem assim se julgava como pai. Por quê? Porque glorificava a Deus e não a outra pessoa, como uma mulher, como uma imagem, como quem quer que seja. Todo respeito às mulheres santas em Cristo Jesus. Não as que vocês se santificam, mas a que Cristo santificou. Todo respeito a elas. Mas nunca louvor e adoração. Nem pedido algum. Se pede a quem tem para dar. Jesus de Nazaré. O Senhor de tudo e de todo. Como disse ele em Isaías, e Paulo aqui em Filipenses, todo joelho vai ter que dobrar. Dobre antes, Papa. Dobre antes, irmãos católicos, por favor. Vai ser melhor. Dobre antes e diga só o Senhor é Deus. Porque em cima do céu, embaixo na terra e debaixo da terra, não vai ficar uma língua que não vai confessar. Confessa antes, que seja tarde demais. Porque Ele é o Senhor vai fazer isso. Amém? Ore comigo, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelas Tuas muitas misericórdias. Quanto engano, Jesus, quanto engano. O Senhor nos advertiu, o Senhor nos falou que essas coisas iriam acontecer. Mas quantas coisas faladas, quantas coisas escritas religiosamente, que das quais o Senhor não aprova e nem está no meio de nada. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor diz para os seus apóstolos, ninguém há na terra
seja o vosso Pai. Vocês só têm um Pai que é Deus. Certamente, o apóstolo Pedro não ficará satisfeito, pois já não ficou quando estava aqui em vida, do que estão fazendo com o nome dele. Ele mandou fazer isso? Tem algum relato que Pedro mandou fazer isso com o nome dele? Cuidado. Haverão de prestar conta, porque tu, ó Deus, não poupa ninguém. Tu és Senhor de tudo e de tudo, e está chegando o tempo e a hora em que o Senhor vai fazer com que todas as correntes da iniquidade se quebrem, e toda justiça e verdade venha à tona, e tu seja exaltado como o único e soberano Deus, perante tudo e todos. Pai Santo, em nome de Jesus, nos dê sabedoria. Eu preciso te louvar e te exaltar todos os dias da minha vida. Sabes que não tenho minha vida por preciosa, contanto que venha te glorificar com ela, a vida que tu me deu. Usa-me em tuas mãos, Pai. Nunca troquei o teu reino por dinheiro, nem por fama, por nada. Estou aproveitando essa oportunidade nesse canal, nesse meio de comunicação, o teu tempo que tu quiser. Até o tempo que o Senhor determinar. Mas enquanto aqui estiver, para dizer que tu és rei, que tu és Deus, e que tu és Senhor, e que outro nunca se formou antes de ti, muito menos depois de ti, e nunca haverá, pois tu és Deus hoje, ontem e eternamente, sempre. Abençoa a minha nação e estar a minha terra, Pai, a nossa terra, que é o Brasil. Tenha misericórdia de Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Tenha misericórdia daqueles que estão acamados no leito de dor. Tenha misericórdia dos médicos, dos profissionais que estão lá, como meu Deus, enfermeiros. Tenha misericórdia da nossa juventude, Pai. Num futuro incerto, não sabe nem para onde vem, de onde vem, nem para onde vai. Não tem direção. Se dedica à fidelidade e à sinceridade e à honestidade. Mas para ser honesto, Senhor, no meio desta geração, no meio desta nação, como se pode ser? Se olharmos para isso, se olharmos para os exemplos, tanto na religião, como também lá no Congresso, nas autoridades, que interesse temos de ser honesto? Não sobra nada para eles, Pai. Mas o conselho teu é esse. Examina-se o homem a si mesmo. Nunca se perderá por ser honesto. Que os nossos jovens continuem sendo honestos, sinceros, nossos anciões continuem sendo honestos. Tu diz em tua palavra, aquele que é santo se santifica mais ainda. Aquele que é justo faça mais justiça ainda, porque o imundo sempre vai continuar nas suas imundícias e praticar muito mais imundícia. Assim está as nossas autoridades, como por exemplo políticos. Olha aí o INSS. Olha tantas coisas, né? Desde a revisão da vida toda que eu tenho falado, que tirou o que é dos pobres, 39 bilhões. Agora está levando mais 90 bilhões. Será que é só isso mesmo? O Senhor sabe todas as coisas. Mas o Senhor, é Deus, não vai deixar impune. Porque eu sei que não. Eu sei que não. E quem vai fazer isso, quem vai agir para isso acontecer é o Senhor. Porque o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por tudo. Abençoa minha família, abençoa os meus vizinhos, abençoa os meus irmãos. Abençoa a tua igreja em cada canto dessa terra. Receba, Pai, o louvor, a honra e a adoração para sempre. E aqueles que estão ouvindo a tua palavra através desse canal, está escrito que tu há de abençoá-los e prosperá-los e curá-los, que tu venha fazer com que as portas se abram, principalmente a mente, para ouvir a tua palavra e te glorificar. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido.
Até nosso próximo vídeo.